Bom dia. Nossa, vocês estão preguiçosos, não acordaram ainda. Vamos de novo. Bom dia. Bom dia. A coragem na voz de vocês quando vocês querem. Ver como vem de dentro da gente. Bom dia, gratidão imensa pela oportunidade de estar aqui nessa casa de luz que a gente tem um prazer tão grande de estar. A nossa gratidão pela oportunidade, a gratidão pela presença de cada um de vocês e que, ao final desse nosso encontro, vocês possam sair daqui dizendo: valeu a pena estarmos aqui nessa manhã, fortalecidos na coragem e na presença de Deus, para que lá fora nós possamos realmente vencermos o mundo, como Jesus nos ensinou. Eu rogo ao Pai da vida para que, nesse instante, capacite em mim a minha habilidade, me permitindo falar do Evangelho de Jesus com amor, com simplicidade, com alegria. Agradeço a Deus, acima de tudo, a oportunidade de estar aqui, mais uma vez, como trabalhadora da sua seara. Que eu possa ser instrumento do amor e da paz do Senhor. Hoje, para que nós possamos falar sobre coragem, nós vamos falar sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 6, uma passagem do Cristo tão linda e que nos traz tanto ensinamento e que, para os dias de hoje, é extremamente importante. Aliás, qual passagem do Cristo não é linda, né? Mas, às vezes, a gente só lê a passagem ali e a gente não percebe os ensinos nas entrelinhas. Marcos nos traz que Jesus, após a multiplicação dos pães, onde ele ali alimentou com poucos pães e poucos peixes mais de 5.000 pessoas, ele então fala para os discípulos que era para eles entrarem no barco, atravessarem a margem, irem para outra margem do rio, que Jesus ficaria ali ainda se despedindo das pessoas e que Jesus depois iria ter com eles. E assim foi feito. Os discípulos, então, vão para o barco, entram no barco, Jesus se despede da multidão, e a primeira coisa que Jesus faz, ele vai ao monte orar, se conectar ainda mais com Deus, agradecer. E ali, no barco, os discípulos continuando, de repente, vão indo em direção, cumprindo o que Jesus falando, remando, mas começam a vir ventos contrários. E uma tempestade vem em direção a eles. E os discípulos ali remando, mas já entrando no alvoroço, porque a tempestade estava muito difícil, os ventos estavam muito fortes. Jesus, ali no monte, ele vê o que está acontecendo. E, imediatamente, ele vai de encontro aos seus discípulos no barco. E Jesus vem caminhando pelas águas. Quando ele chega perto do barco, os discípulos não o reconhecem, ficam desesperados. Quem é esse? O que é isso que está acontecendo? Entram num desespero maior ainda. E Jesus, então, calmamente diz para eles: calma, coragem, sou eu, não tenhais medo. E Jesus, então, entra no barco. E, a partir do momento que ele entra no barco, a tempestade se acalma. O que essa passagem traz de ensino para a gente? Muitos ensinos em cada detalhe dessa passagem. Primeira delas, Jesus em oração, em gratidão a tudo que havia acontecido, em conexão com Deus. Jesus, o ser mais puro, Jesus o crístico, um ser crístico aqui na Terra, o tempo todo em oração. Imagine a nossa necessidade de orarmos, de estarmos em conexão com Deus. Porque oração significa conversarmos com Deus. Fé
significa o nosso relacionamento com Deus, que não pode ser superficial. Então, Jesus ali, na oração, naquele relacionamento com o Pai da vida. Nosso irmão aqui estava falando há pouco do Evangelho no lar, da importância do Evangelho no lar. O lar é um templo sagrado, é um lugar onde tem que haver paz, porque se não há paz no lar, não há paz em lugar nenhum. Então, nós precisamos sempre estarmos trabalhando, pacificando o lar. E Jesus foi o primeiro que fez o Evangelho no lar, na casa de Pedro, e que nos traz a importância desse Evangelho. Jesus, numa noite, ali na casa de Pedro, de Simão Pedro, o seu apóstolo, e sentaram-se à mesa, e enquanto sentaram-se à mesa, começaram a fazer um monte de comentários. E, geralmente, né, a gente fala que espírita não faz fofoca, ele faz comentários fraternos da vida alheia. A gente não faz fofoca, né? Então, e Jesus ali ouvindo a família de Simão Pedro conversando e falando de um e falando de outro, o jeito de um agir. E Jesus em silêncio. E então Jesus se manifesta, pega uma das escrituras e diz que o lar tem que ser pacificado, que aquele momento não era para trazer comentários que não traziam nada de bom. Então, Jesus lê uma passagem da Escritura, conforme ele começa a ler, a vibração na casa já vai mudando, e então Jesus ali começa a explicar, a falar alguma coisa ali da vibração, e ele fala da importância da oração no lar. Primeiro evangelho no lar, feito na casa de Simão Pedro, pelo nosso mestre, Jesus. Então, olha a oração presente o tempo todo. E Jesus ali no monte, quando ele vê o barco, vê os discípulos ali se esforçando, ali remando contra aqueles ventos, né, que vêm em sentido contrário, aquela tempestade, Jesus vai até eles. Assim como Jesus sabe de todas as nossas dificuldades, nos acompanha, ele sabe. Mas, Beth, é tanta gente, só no planeta Terra são 8 bilhões de pessoas. Ele sabe da necessidade de cada um de nós. E ele vem ao nosso encontro. Mas para que ele possa vir ao nosso encontro, vamos voltar na passagem. Os discípulos estavam remando. Eles não pararam diante da tempestade, porque talvez, se eles tivessem parado de remar, talvez talvez Jesus não tivesse condições de vir. E o que significa essas tempestades, senão as intemperanças que nós passamos nas nossas vidas? Desempregos, doenças, dificuldades de relacionamentos, separações, dificuldades financeiras. Quantas intemperanças, quantas tempestades nós não passamos nas nossas vidas. E faz parte. Não tem como, porque nós estamos num mundo de expiações e provas. Nós não estamos aqui ainda de férias, a passeio. Nós estamos nesse planeta escola, nesse planeta hospital, porque nós precisamos ainda aprender, porque nós ainda precisamos nos curarmos. Mas nos curarmos do quê? Do egoísmo, do orgulho, da falta de tolerância, da falta de paciência. Nós precisamos ainda aprendermos sobre o Evangelho de Jesus. Hoje, todas as dificuldades pelas quais o planeta passa são frutos das nossas ações, são frutos das nossas reações. Então, hoje, nós estamos aqui na nossa melhor encarnação, na melhor oportunidade que nós temos para o nosso crescimento. Não estamos aqui à toa, não estamos aqui ao acaso. Quando a gente, lá na espiritualidade,
passa por todo um planejamento reencarnatório. Existe um planejamento. A gente está na casa certa, com a pessoa certa, no lugar certo, no trabalho certo, necessários ao nosso crescimento, à nossa evolução. Ah, mas precisava ser assim? Talvez não. Talvez não, se nós nos colocássemos em comunhão com o Cristo e nós conseguíssemos buscar o melhor diante de todas as coisas que nos acontecem. Então, qual a maneira de lidar? Como é esse remar? Como é esse remar? Está num barquinho remando. Evangelho, evangelho, evangelho. Chico Xavier, ele era sempre questionado, como ele estava sempre, né, em atualidade com a espiritualidade, ele era sempre questionado. Chico, o que você tem de novo? O que a espiritualidade traz de novo? Quais são as boas novas? E a resposta dele era, evangelho, meu filho, sempre evangelho. Nós estamos em 2022. Nós já sabemos tudo o que temos que fazer. Não estamos mais na era do conhecimento. Não estamos mais na era de buscar ainda por informações. Hoje, a era é ação, atitude no Evangelho. No Evangelho. Prática do amor, prática da caridade, prática da tolerância, prática do perdão, o auto-perdão. Porque, às vezes, a gente fala assim, até perdoa o outro, mas a gente não se perdoa. E eu estava até falando da palestra que vai ter no outro domingo. Não adianta a gente simplesmente ficar preso lá atrás e só ficar sentindo culpa, remorso. Não vai nos ajudar. Ficar preso, ai, o que eu fiz, que remorso. O que você pode fazer diferente daqui para frente? Dá para corrigir o que aconteceu lá atrás, o que você fez? Não, Beth, não dá. Então, o que você pode fazer daqui para frente para que você, de alguma forma, possa amenizar isso? Para que você possa provar que você aprendeu. Porque se você ficar só lá, ai, minha culpa, minha tão grande culpa, pegando um chicotinho com giletinha e ficar se martirizando, não vai resolver. Você está se machucando, não está resolvendo e você não está aprendendo. Porque não é isso que o Cristo quer para a gente. Ele não quer isso. Nós somos seres espirituais em uma experiência material. Nós precisamos viver no mundo, mas sem nos perdermos no mundo. Jesus dizia, eu venci o mundo. Ele nunca disse, eu venci no mundo. Eu venci o mundo. Que mundo é esse que ele venceu? Se não dessas imperfeições. E que nós estamos aqui também para viver, para vencer. Não é dizer que nós não precisamos nos preocupar com a matéria. Precisamos, sim. Temos um corpo que precisa ser alimentado, precisa ser cuidado, precisa de uma cama, precisa de um remédio. Temos que cuidar da matéria, sim, mas sem nos esquecermos que esse corpo é um templo sagrado do espírito. Esse corpo vai embora. Esse corpo vai embora. Mas o que traz a vida dentro dele é imortal. E ele volta para a verdadeira vida. Nós trabalhamos na Fraternidade da Luz de Arujá. E ontem nós tivemos um trabalho que a gente ama fazer, que é o da psicografia. E uma simplesmente as frases básicas lá nas cartas é: se eu pudesse voltar e fazer diferente, se eu pudesse, eu não teria tido tanta raiva, se eu pudesse, eu teria dito que eu amava, é a maior dor que há. Não traz outra dor. É a dor do que, se eu pudesse voltar ali, eu faria diferente. Tantas coisas eu teria deixado para trás. E a gente só vai ter essa consciência
quando deixamos a matéria. Mas será que a gente precisa deixar a matéria para trabalhar o Evangelho? Será que a gente não pode crescer aqui, hoje, agora, enquanto nós estamos encarnados? Podemos. Como? Evangelho. Simples assim, Evangelho. Jesus não precisava estar conosco. Ele poderia ter feito, como vinha sendo feito, mandando tantos e tantos. Ele quis estar conosco, por amor a nós. O amor dele por nós é tão intenso que ele quis, ele veio, ele não tinha nada para aprender, ele não tinha nada para espiar. Ele quis simplesmente trazer para nós Deus, com todo o teu amor. Antes do Cristo, nós conhecemos Deus como um homem que castigava. Quem ferir pela espada perecerá. Antes de Jesus, nós temíamos Deus. Depois de Jesus, nós aprendemos a amar Deus. Jesus trouxe para nós leis divinas, lei do amor. Trouxe para nós o conhecimento da ação e reação. Ação e reação é uma lei, não é uma lei divina, é uma lei de Newton, uma lei física. A cada ação, uma reação. Mas Jesus traz para a gente a lei de causa e efeito, que equivale. Só que a lei de causa e efeito é divina. Por quê? Porque ela é a lei do amor. A lei de ação e reação é você bateu, levou. Ainda vamos lá para a época de Italião. Quem ferir pela espada perecerá, mas no sentido, você fez, você vai receber na mesma proporção. A lei de causa e efeito, a espiritualidade nos explica que nós vamos colher aquilo que nós plantamos e que a contabilidade divina é perfeita. Mas se a contabilidade divina vem para nos cobrar e nos encontra trabalhando no amor, nos encontra trabalhando no bem, ela tem uma outra ação. Nós vamos pagar, mas ela vai permitindo esse pagamento com amor. A gente costuma falar que nós aprendemos pelo amor e pela dor. Na realidade, a lei de Deus é sempre pelo amor. A dor é opção nossa. Deus sempre nos dá o caminho do amor. E por que a gente escolhe a dor? Porque a gente quer ir pela porta larga, pelo caminho mais fácil, por aquilo que deixa a gente mais tranquilo. E a gente acaba indo pelo caminho da dor. Mas a lei divina é sempre a lei do amor. Jesus, nessa passagem, nos fala da fé, da confiança. Oração, nosso conversar, nossa comunicação com Deus. Fé, nosso relacionamento com Deus. Tem uma historinha que explica bem o que vem a ser fé. Um pai com a sua filha de uns 6 aninhos, a filha pergunta para ele: pai, o que é fé? Ele parou e falou: caramba, como que eu vou explicar para uma criança de 6 anos o que é fé? Parou, pensou. Na casa dele tinha um sótão que descia uma escada e era muito escuro, um breu. Descia-se, acendia-se a luz, né? E aí ficava um pouquinho mais claro. Ele falou para a filha que depois ele iria responder. E então ele desceu até o sótão, não acendeu a luz, e ali debaixo ele falou: filha, você me ouve? Ela falou: sim, pai, te ouço. E como você sabe que sou eu? Pai, porque eu te conheço, eu conheço tua voz, eu sei que é você. Ah, tá, filha. Onde que eu estou? Ah, você está aí no sótão. Ok. Vem até a porta do sótão. A menininha foi, ele falou assim: você sabe que eu estou aqui? Sei. Você tem certeza que eu estou aqui? Lógico, pai, eu tenho certeza que você está aí, estou te ouvindo. Então tá, eu estou aqui no final da escada. Eu quero que você se jogue. Se jogue que eu vou pegar você.
Nada vai te acontecer. Se joga aqui, o papai vai te pegar. Ela não pensou duas vezes. Ela, tô pronta. Pulou, o pai a pegou no colo e então ele acendeu a luz. Ele falou para ela, isso é fé. Você no escuro, você sabia que você podia contar comigo, que eu não ia deixar nada te acontecer, que eu estava aqui. Você se jogou. Isso é fé, filha. Quantas vezes nós estamos sendo... O pai falando para a gente, vem, segue. E a gente fica, não, eu não estou vendo o chão. Não. E a gente paralisa por medo, paralisa porque nós não confiamos em Deus, não confiamos em nós, não confiamos na situação, porque muitas vezes a gente está sem conseguir ver, mas Ele está ali. Ele está ali. Isso é fé. E nós precisamos fortalecer em nós essa fé. Não a fé cega, mas essa fé que sabe que existe um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, que tudo sabe, tudo vê, e que jamais desampara um filho seu. Ele está ali, está cuidando. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos fortalecer em nós a nossa fé. A certeza de que Deus está à frente de tudo isso, a certeza de que Jesus está à frente, a certeza de que nós estamos sendo cuidados e que cabe a nós continuar remando. Eduardo dá risada, porque toda vez que eu falo continuar remando, eu lembro... Quem assistiu aqui o filme Procurando Dory, que é do primeiro Procurando Nemo? Então, lembra que ela fala assim, que o pai ensina para ela? Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. A gente precisa continuar a nadar, gente. Nadar no Evangelho, nadar no amor, nadar na tolerância, nadar na fé, nadar na paciência, nadar no trabalho, no bem, nadar no amor. É a única forma de nós não ficarmos ali, naquele oceano da vida, afogados, presos, desamparados. Continuar a nadar. Jesus foi até o barco. Por quê? Porque os discípulos estavam remando. Eles não pararam. Porque se eles estivessem todos ali reclamando, ai meu Deus, que tempestade, hoje o barco vai afundar, eu vou afundar. Nós não sabemos se ele teria ido. Estavam todos remando, enfrentando os ventos fortes. Os ventos contrários. Nós não podemos parar de remar. Nós não podemos parar de acreditar. Nós não podemos parar de amar, de tolerar, de perdoar, fazer a nossa parte, independente do que o outro faz com a parte dele. O outro vai responder pelas ações dele. Não acabei de falar? Lei divina, lei de causa e efeito. Toda causa tem um efeito, e todo efeito vai ter uma causa. Nós temos que nos preocuparmos com as nossas ações, com as nossas reações. O que o outro vai fazer, a gente só tem que fazer oração. Dá para ajudar? Se der, a gente faz. Não deu? Oração. A oração, ela simplesmente, ela é luz, ela dissipa a escuridão. Não tem outro jeito de dissipar a escuridão senão acendendo a luz. Mas se a gente apaga a nossa luz, ela vem. Acenda a sua luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz. Jesus, quando chega perto, e os discípulos todos amedrontados, ele fala, calma, coragem, sou eu. E quando eles reconhecem Jesus, eles então se acalmam. Simão Pedro, nesse instante, vendo Jesus ali caminhando sobre as águas, ele olha para Jesus e fica encantado. Ele olha para Jesus e ele fala, Senhor, eu quero ir até o Senhor. Jesus estende a mão e fala, venha Pedro. Simão Pedro fixa Jesus e começa a caminhar, olhando para Jesus. Mas, de repente, vem um vento mais forte, ele sente o vento, ele olha para trás, para baixo. Quando ele olha para baixo, ele fala, eu estou sobre as águas, isso é impossível. Imediatamente ele começa a afundar. E Jesus, então, estende-lhe as mãos, conduz ele até o barco e fala,
homem de pouca fé, por que duvidastes? Ele estava andando, mas quando ele tirou o foco da fé, o foco de Jesus, quando ele focou no mundo, ele afundou. Olha quantos ensinamentos maravilhosos uma passagem tão simples traz para a gente. E outra, Jesus entrou no barco, com todo aquele tumulto. Jesus entrou no barco, ele não precisava. Ele entrou no barco. Nós precisamos permitir que Jesus entre no barco das nossas vidas. Nós precisamos permitir Jesus dentro de nós, nos nossos corações. Quando ele entrou no barco, a tempestade acalmou. Se Jesus entra nos barcos das nossas vidas, as nossas tempestades também vão se acalmar. Nós vamos nos fortalecendo para que nós possamos enfrentar. Nós vamos segurar na mão dele e vamos seguir em frente. Mas nós precisamos permitir. Nós precisamos deixá-lo entrar. Ele não arromba portas. Ele não arromba. Nós precisamos permitir. Ele está sempre ali, cuidando. Está sempre ali. Ele está, igual na passagem, ele estava lá no monte, mas ele estava olhando o barco, e ele percebeu o momento que ele... Opa, agora eu preciso ir. E ele vem. E isso é nas nossas vidas o tempo todo. Mas nós precisamos fazer essa conexão. E como que a gente se conecta? Oração, gratidão, evangelho no lar, meditação, bons livros, boas leituras, boas músicas, conversas edificantes, um tratamento como esse que nós estamos fazendo hoje aqui, fortalecendo o nosso espírito. São as formas como nós temos para que nós possamos manter essa conexão com Cristo. No livro, do André Luiz, quando o André Luiz... Nossa, me fugiu o nome do filme. Nosso Lar. Nossa, deu um branco. Opa! Deu um branco. No livro Nosso Lar e no filme Nosso Lar, André Luiz fica 8 anos ali, naquela região umbralina. 8 anos. E quando ele finalmente é resgatado, ele fala: por que vocês demoraram tanto para me atender? Por que vocês me deixaram naquela região tanto tempo? E a resposta é: nós estivemos lá o tempo todo, mas você não conseguia nos ver, nos permitindo acolher você. No momento em que ele, numa prece verdadeira, ele se conecta de coração, ele recebe o auxílio imediatamente. Quantos de nós a gente vai lá e faz a prece, mas a gente quer a prece do nosso jeito, no nosso momento, e repetida, sem essa conexão. Prece não é a gente ficar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Nossa, está suja a parede. Nossa, que lindo que está aquilo. Nossa, preciso pintar ali. Quantas vezes a gente está fazendo prece e está exatamente assim: nossa, a louça lá em cima da pia. Nossa, minha cortina. Nossa, deixa o nossa para lá e faz o nosso. Conexão com Deus. Não precisa repetir a prece. Conecte-se, converse com Deus. A música estava falando aqui, né? Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Atrás da dor vem sempre a alegria. Cristo é amor. E Ele vai te auxiliar. Mas nós precisamos permitir que Ele venha à nossa embarcação. Para que Ele venha nos auxiliar nas tempestades das nossas vidas. E como que a gente faz isso? Com fé, acreditando. Mesmo que estejam as coisas acontecendo de uma forma que você fala: meu Deus, a gente não consegue entender. Confia e fala: Deus,
eu não concordo, eu não estou entendendo nada, mas eu confio, só me ajuda a seguir em frente. E segue em frente, segue em frente. A gratidão, ela ajuda a gente a mudar, a transformar até mesmo aquelas situações negativas. Como quando a gente, através de uma situação negativa, a gente busca agradecer pelas coisas boas que temos. Beth, mas como buscar uma gratidão no momento de luto, no momento de dor? Gratidão pela pessoa que eu tive condições de conviver, gratidão por todo o aprendizado, gratidão pelo amor que eu recebi. A gente sente a dor, mas não o sofrimento, não o desespero. Beth, como que eu posso ter gratidão por um desemprego? Gratidão, Senhor, porque talvez hoje eu valorize trabalhar, eu valorize salário. Gratidão, porque talvez nesse momento eu tenha condições de ficar um pouquinho mais com a minha família. Gratidão, porque talvez eu possa, nesse instante, buscar uma colocação melhor, fazer um curso, alguma coisa. Sempre temos motivos para agradecer. Mas como agradecer por uma doença? Senhor, gratidão, porque apesar da doença eu estou vivo. Senhor, gratidão, porque eu tenho um remédio para tomar, porque eu tenho onde buscar, eu tenho uma família, eu tenho quem cuida de mim. Nós sempre temos motivos para agradecer. E quando a gente, mesmo na adversidade, a gente foca o nosso olhar em buscar gratidão, até mesmo por aquela situação ruim, nós transformamos essa situação. E esse ensino é trazido por Jesus. A tudo dai-vos graça, como nos ensina o apóstolo Paulo. E Jesus, em todos os momentos, jamais reclamou. Sempre buscando ao Pai para fortalecer e agradecendo. Que a nossa reflexão de hoje possa fazer com que nós fechemos os nossos olhos e a gente ouça, sinta Jesus se aproximando de nós e dizendo: coragem, sou eu, não tenhas medo. E que nós possamos permitir que Ele entre na embarcação da nossa vida e acalme as nossas tempestades. Graças a Deus, graças a Jesus, gratidão a cada um de vocês por estarem aqui conosco nessa manhã. Gratidão a essa casa de amor, que eu amo estar aqui, amo. Ai, é bom demais estar aqui, eu agradeço imensamente a oportunidade e, acima de tudo, Senhor, gratidão. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão à nossa Mãe Santíssima Maria, gratidão a toda a espiritualidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Graças a Deus e graças a Jesus. E até o nosso próximo encontro.